Graças ao nosso Deus, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Livro de 1 Samuel, no capítulo 1, conta a história de uma família que ia sempre à casa de Deus. E nessa história da família de Eucana e Ana, Deus ele quer nos ensinar algumas lições importantes que eu acredito que pode salvar o teu casamento, pode abençoar a tua vida, pode te ensinar e me ensinar também os caminhos que devemos percorrer para chegarmos às bênçãos de Deus, a ter acesso ao favor de Deus na nossa vida. Eu quero convidar você a ler a palavra de Deus comigo. Está em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler. A partir do versículo 1 diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha fechado o ventre. E a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado o ventre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar diante do Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava:
e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus desgostos e da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Diga glória a Deus, graças a Deus. A palavra de Deus, ela nos traz aqui uma história de uma família que estava na casa de Deus, mas que tinha muitos problemas na sua casa. Essa é a realidade de muitas pessoas que estão na casa de Deus e a sua casa, a sua própria casa, tem tantos problemas seríssimos, como tinha aqui na casa de Eucana e de Ana. Eucana era um homem que temia a Deus. Casou-se com Ana. E passados-se alguns anos do seu casamento, os historiadores dizem que Ana já estava na casa de Deus há 15 anos. 15 anos indo à casa de Deus. 15 anos na fé. Celebrando as festas do Senhor, ofertando, honrando ao Senhor, ia com seu esposo à casa de Deus. Quando chegava lá, ofereciam o seu culto a Deus. E a sua vida estava indo por água abaixo. O seu marido já tinha casado a segunda vez. Não porque Deus tivesse aprovado essa prática. Deus nunca aprovou um homem ter mais de uma mulher. Mas a lei dos homens nesta época, dava direito ao homem ter uma segunda esposa, caso a primeira esposa não lhe desse filhos. Era permitido, dentro da lei, o homem casar-se uma segunda vez. E foi o caso de Eucana. Casou pela segunda vez com uma mulher chamada de Penina. Ele convivia com essas duas mulheres, sendo que Ana não tinha filhos, que era a sua primeira esposa, e a Penina lhe deu muitos filhos. E havia uma situação dentro desta casa aonde Eucana amava profundamente a Ana. A Ana era uma mulher, por não ter realizado o sonho de ser mãe, era uma mulher difícil de se conviver. Você vê que o marido chega até ela
e vê que ela não se alimentava, vê que ela só vivia chorando. Imagine o rosto de uma mulher que só vive chorando. O semblante desta mulher como não era. O semblante caído. Você vê que quando ela chega na casa de Deus, a oração dela foi de alma amargurada, ou seja, ela estava revoltada dentro do espírito dela, né? Eu posso imaginar a Ana nessa fase da sua vida como uma mulher de pavio curto, como uma mulher que não estava mais suportando as suas crises interiores, uma mulher que com as suas atitudes ela estava se isolando. E havia a segunda mulher chamada Penina, que tinha tudo que Ana não tinha. Tinha um semblante feliz, era uma mulher acessível. Eucana não lhe amava, mas ela era responsável, cumpria o seu papel de esposa para com Eucana e tirava vantagem de Ana, porque Deus lhe concedia filhos. E no caso do caso de Ana, Deus fechou o ventre de Ana. Deus impediu que ela tivesse filhos. E nós aprendemos aqui muitas lições com esse texto. Uma das lições que nós aprendemos é que a maneira como nós tratamos as pessoas que estão ao nosso redor atrai a bênção de Deus para a nossa vida, o favor de Deus. Ana, ela tinha um sonho. E por ela não realizar aquele sonho na hora quando ela quis realizar, ela começou a tratar mal as pessoas que estavam ao seu redor. E principalmente o seu marido. Por esse pequeno relato e também pela nossa experiência em atender famílias, atender mulheres, atender casais, a gente percebe que essas más atitudes em relação às pessoas que estão ao nosso redor termina empurrando as pessoas que estão perto de nós para longe. Que foi o caso de Ana. Ana, com aquela amargura de alma, com aquela falta de paciência em esperar o tempo de Deus chegar na vida dela, ela empurrou o seu marido para os braços de uma outra mulher. Imagine um homem que convive com uma mulher que só anda de cara ruim, que só anda amargurada, que só anda se queixando, que só anda se lamentando. Aí ele vai passando pela rua e vê as peninas que tem na rua, né? Maquiadas, cheirosas, sorridentes, gentis, serve até o cafezinho, aguinha gelada, uma boa conversa, palavras doces, palavras de elogio, prontas para dar prazer a qualquer um. Foi o caso de Penina na vida de Eucana. Enquanto a Ana estava ali fechada naquilo que ela não tinha, ela não conseguia ver o que ela tinha. E empurrou Eucana para os braços de uma outra mulher. A ponto da Penina dizer assim: tu pode é ter o amor dele, ele pode é te amar, mas quem dá prazer para ele sou eu. Quem dá filhos para ele sou eu. Tu fica com o amor dele, mas o resto quem vai ficar sou eu. E ela chateava a Ana e Ana chorava e era infeliz ainda mais. Talvez você esteja vivendo uma situação assim, porque isso é mais comum do que o que a gente pensa.
Como você vai resolver essa situação na sua vida? Você vê aqui no caso de Ana que ficar sem comer não resolveu o problema dela. Ela ficou muito tempo sem comer. Não resolveu. Chorar também não vai resolver. Chorar de pena de si mesmo. Chorar de revolta, de se sentindo a pior das mulheres, a pior das criaturas, não vai resolver o seu problema. Ana tentou isso e não resolveu. E estar simplesmente dentro da casa de Deus também não vai resolver o seu problema. Talvez tem pessoas que já até caíram em si, já até sabem disso. O que resolveu o problema de Ana? Primeiro, Ana, ela estava acostumada a dar a Deus aquilo que não lhe custava nada. O marido chegava, ia com elas à igreja, o marido pegava e dizia assim: ó, minha filha, está aqui sua oferta, essa aqui é a sua, essa aqui é a da Penina, essa aqui chamava os filhinhos, tudinho que ele tinha, dava uma quantia para cada um. Vamos todo mundo ofertar, que Deus tem que abençoar a nossa casa, tem que ter paz lá em casa, tem que ter a bênção de Deus lá em casa. Aí Ana ia à casa de Deus, chegava lá, oferecia a Deus algo que não custou nada para ela. Algo que não tinha valor para ela. Não era importante para ela. E assim ela fez por 15 anos. E nada na vida dela mudava para melhor, só para pior. Mas teve neste ano que ficou registrada aqui na palavra de Deus, ela resolveu fazer o que ela nunca tinha feito. Ela pegou aquele sonho que ela tinha, ela pegou aquela amargura que ela alimentou durante 15 anos dentro do coração dela, aquele ódio, aquela mágoa, aquela frustração. Ela levou tudo isso diante daquele que podia mudar a vida dela. Ela resolveu fazer uma oração a Deus. Ela resolveu ter uma conversa séria com Deus. Às vezes a gente quer que as pessoas orem pela gente, mas tem situações que nós temos que falar com Deus, porque por mais que alguém ore por você, não vai saber expressar aquilo que você tem dentro do seu coração. Ana chegou diante de Deus e orou e chorou abundantemente, não com pena de si mesma, mas na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus. Ela decidiu que aquele culto não ia ser mais um culto na vida dela. Ela decidiu que aquele dia ia ser um divisor de águas na vida dela. Quem é que decide isso? Somos cada um de nós. Deus está lá na igreja, Deus está lá. E eu decido com a minha fé, com a minha atitude, o que Deus vai fazer na minha vida. Eu provoco a Deus através da minha fé. Ana decidiu se esvaziar, deixar ali aquela amargura e se encher de Deus. Ela parou de culpar as pessoas que estavam ao seu redor pelas suas crises. Ela foi diretamente diante daquele que podia resolver o seu problema. Ela já tinha feito algumas coisas boas, mas as coisas boas que ela tinha feito não tinha força para mudar a vida dela. Ela ia à igreja, que era uma coisa boa. Ela fazia algumas ofertas que o seu marido lhe dava, ela dava. Ela era generosa, mas isso não tinha força para mudar a vida dela. Mas ela fez algo que teve peso diante de Deus. Ela disse: Senhor, se o Senhor está aqui nesse lugar, se o Senhor me ouvir, se o Senhor me der o que eu sonho de ser mãe de um menino. Se o Senhor realizar o meu sonho vai servir aos teus sonhos. O meu sonho vai servir aos teus planos. Eu vou pegar o meu filho
depois de eu desmamar ele vai aprender a servir ao Senhor de pequeno, para ser um sacerdote da casa de Deus, para ser um instrumento de Deus, para o Senhor fazer dele o que o Senhor quiser fazer. O meu filho servirá aos teus planos. Quando Ana, ela fez essa oração, amado, o céu se abriu sobre a vida dela. Ana chegou a um ponto na sua vida onde ela cansou de viver uma vida de confusão. Ela entendeu que sozinha ela não ia chegar onde ela queria. Ela entendeu que o seu marido não podia lhe dar o que ela sonhava. Ela entendeu que do jeito dela ela não ia vencer. Ela entendeu que competindo com a Penina ela não ia ganhar coisa nenhuma. Ela entendeu que ela tinha que ficar numa posição, que Deus tinha um lugar onde Deus ia abençoar. E ela ia ficar naquele lugar, naquela posição para ser abençoada. As nossas atitudes, elas podem fazer Deus se lembrar de nós ou se esquecer de nós também. Talvez você diga, Deus se esqueceu de mim. Como você tem agido? Eu quero lhe encorajar a ter atitudes que vai fazer Deus se lembrar de você. E foi isso que aconteceu com Ana. Por 15 anos ela esteve no esquecimento. Deus não se lembrava dela, não. Porque quando Deus olhava lá para dentro da casa dela, Deus via as atitudes podres que estavam dentro da casa. Na igreja fazia tudo bonitinho, mas quando chegava dentro de casa, o pau quebrava. A desonra estava lá dentro de casa, a confusão, as disputas, a amargura de alma. Aí Deus disse, não, desse jeito é como é que eu abençoo uma pessoa dessa? O tanto de coisa boa que eu já dei para ela, ela não valoriza nada de bom que eu dei. Eu vou continuar dando mais? Nós provamos que para Deus, até que ponto Ele pode nos abençoar? Com as nossas atitudes. Quando uma esposa, ela cuida bem do seu marido, ela tem os sonhos dela, mas ela persevera em fazer a coisa certa, você pode ter certeza que Deus ele vai continuar te abençoando. Vai chegar o tempo de cada coisa acontecer na tua vida. Não se preocupe, porque Deus vai se lembrar de você. Deus vai te abençoar. Ana não estava conseguindo cuidar bem nem do marido. Imagine se fosse botar mais um filho ali no meio da história. Cuida do que Deus já te deu. Cuida bem daquilo que Deus já te deu. E Deus vai acrescentar aquilo que está faltando na tua vida. Provoca a Deus com as tuas atitudes. Tem pessoas que as suas atitudes são tão ruins que nós humanamente falando, nós queremos a distância delas. Tem gente que já me fez tanto mal que eu quero a distância delas, por causa das suas atitudes ruins. E você acha que Deus... Ele não olha para nossas atitudes? Deus não anda com todo mundo, não. Tem pessoas que Deus quer distância, porque as atitudes são ruins. Mas quando você tem as atitudes corretas, você pode ter certeza, Deus vai estar pertinho de você. Deus é provocado para andar com você. Como nós também, quando tem pessoas na nossa vida que fazem coisas boas, têm atitudes boas conosco, a gente tem prazer de estar perto delas. A gente tem prazer de, quando a gente tem uma coisa boa, a gente corre para dividir com elas. Quando a gente tem um motivo para se alegrar, a gente corre para compartilhar aquela alegria com elas. Quando a gente tem o privilégio de estar num lugar bom, a gente se lembra daquelas pessoas. Eu quero que fulano tal esteja comigo aqui. Por quê? Porque essas pessoas, com as suas atitudes, fazem com que a gente tenha prazer de estar ao lado delas.
Foi isso que aconteceu na vida de Ana. Ana teve as atitudes, cansou de ter atitudes erradas na sua vida. E ela diz, agora eu vou melhorar as minhas atitudes. E Deus se lembrou dela. Quando Deus ele se lembra de alguém, você pode ter certeza que ele coloca um sacerdote perto dessa pessoa. Deus ele faz com que um homem de Deus, uma mulher de Deus cruze a rota da tua vida. Foi o que aconteceu com Ana. Ana estava lá orando, aí Deus cutucou o sacerdote. Vai lá onde está aquela mulher ali. E fala, libera um decreto sobre a vida dela. Quando o profeta chegou perto dela, o sacerdote chegou perto dela. Primeiro ele se confundiu, porque ela parecia que estava fora de si. Mas depois, quando ela abriu o coração, porque o profeta, o sacerdote também são homens falíveis, erram, né? Depois que ela abriu o coração e contou como ela estava se sentindo, as lutas que ela estava passando, o profeta liberou um decreto sobre a vida dela. Disse para ela, filha, tem paz. Porque o Senhor vai conceder aquilo que você veio pedir. Porque quando Deus deseja abençoar alguém, Deus usa o sacerdote, Deus usa o pastor, Deus usa a pastora para liberar o decreto de bênção. Porque Deus trabalha com palavras que são profetizadas na vida das pessoas. Aí Deus usou Eli para ir até ela e liberar a palavra da bênção. Quando ela recebeu aquela palavra, o mal saiu de dentro do coração dela. A Bíblia diz que o semblante dela mudou, aquela cara de quem comeu uma coisa azeda, né? Saiu do semblante dela. Ela teve fome, conseguiu ter apetite. Ela já não era mais uma mulher triste. Deus arrancou aquela tristeza que estava para matar ela. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão dizendo bem assim, pastor, eu estou numa tristeza tão grande que eu estou para morrer. Hoje o Senhor Deus vai arrancar essa tristeza de dentro de ti. É hoje. Hoje é o dia da tua vida mudar. Deus arrancou de dentro dela aquela tristeza que estava para matar ela. O semblante dela mudou. Voltaram para sua casa. E quando Eucana olhou para Ana, viu que ela não era mais a mesma mulher. Algo tinha acontecido na vida dela. O semblante dela estava diferente. Eu posso imaginar, né? Quando a Bíblia fala assim, que Eucana conheceu a Ana, já fazia tempo, meu amigo, que os dois acho que não namoravam mais não. Fazia tempo. Porque a tristeza, ela faz isso, ela afasta o casal. A tristeza entra no coração da pessoa por uma decepção, por uma mágoa, por uma frustração. Aí um começa a rejeitar o outro. E aí as peninas vão aparecendo no caminho e vai ficando cada vez o casal mais longe um do outro. E o inimigo ganhando território ali. Entende? Então é nessa hora que alguém dentro dessa casa precisa se levantar para buscar a Deus. Você precisa se levantar para buscar a Deus. Porque Deus, Ele se lembra de quem se lembra dele. Quando Ana se lembrou de colocar Deus na sua guerra, de buscar a Deus, Deus se lembrou dela. Talvez Deus, você está dizendo que Deus se esqueceu de você, porque você também tem se esquecido de Deus. Aí a Bíblia diz que Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eucana olhou para Ana já estava toda sorridente, o sorriso de Ana mais bonito que o da Penina. Sorriu para o marido passou a mão ali nos cabelos dela. Ô minha filha, mas teus cabelos estão tão bonitos. Cheirou. A Ana não fez cara feia, não rejeitou o marido. Naquele dia até saiu uma coisinha de sal. E a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana quando Ana mudou as suas atitudes para com Deus e para com o seu marido. Passou-se algum tempo, porque Deus não é trouxa, né?
Tem gente que tem uma boa atitude hoje aqui e os outros 10 anos que vem pela frente volta a ser pior do que o que era antes. Aí Deus fica observando ali, ó. Passou-se algum tempo, Deus observando. Vamos ver se a Ana vai continuar na rota correta. Continuou a fazer a coisa certa. Aí Ana concebeu e teve um filho. E chamou esse filho de Samuel, porque dizia ela: eu tenho pedido ao Senhor. Diga glória a Deus. Deus, Ele quer que você tenha paz na sua casa. Deus, Ele quer lhe socorrer. Deus é Deus que zela pela aliança. Se tem um lado que Deus vai preferir ficar, Ele vai ficar do lado da aliança, do lado do seu casamento. Não vá destruir a sua casa com suas próprias mãos, porque um sonho que você tem ainda não se realizou. Busque a Deus. Coloque o seu sonho diante de Deus. Se você tem alguma amargura na sua alma, leve isso e coloque diante de Deus. Não desconte nas pessoas que estão ao seu redor. Faça o que Deus quer que você faça. Provoque a Deus com as suas atitudes. Não seja valente só para andar brigando, não. Seja valente na oração. Seja corajoso na hora que você está falando com Deus. Pegue esse teu sonho e diga: meu Deus, meu sonho é esse, mas eu quero colocar o meu sonho para te servir. O meu sonho à tua disposição. O que é que Deus ganha realizando esse teu sonho aí? O que é que Deus ganha? O que é que Deus vai ganhar com isso aí? Ah, meu Deus, me ajuda, eu quero realizar isso aqui. O que é que Deus ganha com isso aí que tu quer fazer? Dê a Deus o que poucos têm coragem de dar. Foi o que Ana fez. Deu para Deus aquilo que pouca gente tem coragem de dar. Ana cansou de sonhar sozinha. Ana decidiu que ia sonhar com Deus. Faça o mesmo e você vai ver Deus restaurando a tua família, Deus restaurando o teu casamento, Deus calando a boca das peninas que se levantar contra ti, Deus mudando a tua sorte, Deus fazendo de você uma pessoa realizada.